Bom dia! Vamos lá onde estamos. Temos data nat. Como foi a definição? Como? Zero já um nat. Ok. Qual foi a próxima coisa que definimos interessante aqui? O bool. Ok. Temos true. Na verdade não. Temos false. E true. Próxima. Sim, temos duas coisas bastante interessantes, só que a gente não, talvez, apreciou ainda. O unit, que vai ter uma estrelinha, que vai ser um unit. E o empty, que não vai ter absolutamente nada. E agora, a última coisa interessante que realmente a gente viu foi o list nat. A gente implementou o Wikidata também. Como? Certo, falei interessante. Ok. Data list nat, quais seriam os construtores aqui? Empty, vou escrever isso como nil, para não confundir com esse empty. Poderíamos usar qualquer coisa. Qual é o tipo disso? Por que não? Por que não? De onde vem? É tipo nulo, certo? Isso aqui é alemão, se não me engano, certo? E tradicionalmente, nas listas é consideradas nil. É uma palavra que aparece muito na computação devido a essa tradição. A gente poderia usar o empty também, só que não quero confundir com esse empty aqui. E outro seria? O constant. E quais são os tipos do nil? O list já é um list nat, certo? E qual tipo de cons? Ok. Ou seja, esse tipo aqui e esse tipo aqui são recursivos no sentido de pelo menos um construtor de cada um deles precisa, eu vou tentar pintar isso, precisa receber um argumento do mesmo tipo que estamos definindo. Cuidado, esse nat aqui não tem nada a ver com recursivo, nem esse nat aqui. A recursão realmente acontece aqui. Pronto, vou pintar esses dois aqui, list nat, ok. Nat. List nat. Alguém com dúvida sobre por que eu pintei apenas essas coisas de laranja e não as outras? Ou todo mundo está claro com isso? Sim, Isaac? Seria porque você considera que já está em mãos com o natural, sendo que você ainda está definindo o natural. Sim, esse construtor aqui, para produzir o natural, é claro que todos os construtores aqui vão acabar sendo, no final das contas, a mesma coisa que estão construindo, certo? Aqui tenho construtores de nat, então vou acabar com um nat. No bool vou acabar com bool, unit, list nat vou acabar com list nat. O que é especial sobre esses dois aqui é que para eles conseguirem construir um nat, eles precisam receber também um nat, certo? Tanto o sucessor aqui quanto o cons aqui precisam de um list nat. Esse nat não é laranja aqui porque ele está construindo list nats, ele não está construindo nats, certo? Então por isso esse nat aqui está preto e esse é laranja. E a próxima coisa que a gente fez depois de definir o list nat, obviamente, foi definir umas funções. A primeira foi a length. Vamos lembrar como que foi definida, qual é o tipo dela? Certo, e a ideia é óbvia pelo tipo dela e também pelo nome dela. Quase sempre o tipo junto com o nome deve ser suficiente documentação, assim, suficiente especificação para entender o que queremos fazer. Claramente não é sempre o caso. E por isso faz sentido vocês perguntarem se você não tem certeza sobre o que era para fazer uma função. Normalmente eu respondo com exemplos de entrada e saída, e a ideia é que vocês entenderem qual seria a função que eu estou pensando, vamos dizer assim. Aqui a length, como foi definida? Sim, vamos lá. A maneira padrão de definir funções nos nats era escrever uma equação para cada construtor que tenha. Claro que não é uma receita obrigatória. Às vezes a gente conseguiu apenas com uma função, uma equação. Às vezes precisou mais. E a mesma coisa vai acabar sendo verdade aqui para os outros tipos também. Mas faz sentido tentar ver o que acontece
a length da lista vazia e eu vou começar a usar a açúcar sintáctica, ou açúcar sintáctico, como é? Ou açúcar sintáctico, né? Sim, em grego açúcar é feminina. Enfim, que vou usar esse, abre conchete e fecha conchete como sinônimo de nil, e o cons, vamos usar esse carinha aqui, que ele associa onde? Direita, certo? Se associar na esquerda, vou acabar escrevendo um bocado de parênteses que não quero escrever. E isso vai me permitir escrever os dois padrões nessa maneira. Então, o length de uma lista que foi construída a partir do nil, e não tem argumentos para dizer, porque o nil não precisa de argumentos, ele já é uma lista, vai ser quanto? 0. E o length de uma lista que foi construída a partir do cons, recebendo um x e um x, qual o tipo do x aqui? E qual o tipo do x? Ok, certo. E isso seria quanto? Sucessor. Muito bem, ok. E observamos aqui também que, na verdade, nem preciso referir o x, eu poderia escrever isso assim, mas não faço tanta questão para economizar minha tinta aqui. Ok, eu acho que a gente não definiu na aula outras funções, mas vocês têm um bocado de funções para definir, eu vou supor que vocês trabalharam nisso. E vamos ver, ok, uma outra função que faria sentido, eu quero ver umas delas, poucas delas, um pequeno conjunto dos trabalhos que vocês tenham, vamos fazer aqui. Qual seria o tipo do sum? Certo? E agora, se olhar os tipos, eu percebo que o tipo da sum e da length é exatamente o mesmo. Agora, com a ajuda dos nomes, eu consigo entender qual foi a intenção dessa, qual foi a intenção dessa. Eu vou definir ela escrevendo os mesmos padrões na esquerda. E vocês vão falar para mim o que eu preciso botar na direita. O sum de uma lista vazia seria quanto? 0. E isso seria? Ok, muito bem. O que vai mudar no product? O tipo vai ser o mesmo, certo? Vai ser 1 no lugar do 0. Pois é, aqui eu vou precisar de retornar, vamos escrever. Não, vamos escrever não. Aqui eu vou precisar botar 1 no product. Por quê? A resposta certa é essa. Aqui no final das contas, se eu quero generalizar uma operação binária, o que é o sum no final das contas? É a generalização de uma operação binária para ser operada em um arbitrário tamanho de argumentos. E isso é representado por esse list nat. Então, na mesma maneira, faz sentido generalizar a multiplicação para chegar no product. E aí vamos perguntar, peraí, como que eu escolhi o 0 aqui? Não é apenas porque não tenho ninguém, então penso que ninguém representa o 0 e tudo mais, não tem nada a ver. Eu preciso aqui botar a identidade da operação que estou trabalhando. Inclusive, a identidade esquerda ou direita? Esquerda, por quê? Você está somando a esquerda. Pois é, porque ele apareceu aqui, certo? Se eu tivesse, alguém poderia ter definido isso assim. Sum de x mais x. Se definir dessa maneira, eu ia precisar aqui botar o quê? Identidade direita. Acontece que a minha operação é comutativa. E isso significa que nem essa questão importa aqui, nem se eu vou olhar para a esquerda ou direita, a identidade vai ser a mesma coisa, certo? Identidade direita, não? Porque pensando numa... Opa, muito bem, obrigado. Aqui, se eu botar assim, eu preciso da identidade direita, obrigado. Aqui eu vou precisar da identidade esquerda. Concordamos? Por que todo mundo discordou até agora? Alguém está brigando ainda? No final das contas, se eu abrir essa coisa, o sum que vai ficar expulsando cada vez a cabeça para ficar x1 mais x2 mais blá 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 blá, e no final das contas vou ficar aqui com o somatório do vazio, certo? E nesse caso vou precisar aqui esse ser um 0. E agora a pergunta é, se eu definir aqui, nessa maneira, onde estão todas essas parênteses aqui implícitas? Na direita, certo? São todas assim. E se eu definir nessa maneira, vão ser como? Na esquerda, certo? Ok. Oi. Uma questão que era justamente sobre isso que eu estava pensando. Agora que a gente definiu a função sum, a gente pode utilizar aquilo que a gente definiu como associatividade sintática
vamos dizer assim, a sociedade sintática da tradição como se fosse uma forma de escrever o somatório de uma lista que a gente está somando? Quando a gente está escrevendo Por exemplo, x1 mais x2 mais x3, por exemplo, sim, isso tecnicamente, isso literalmente isso seria o x1 mais x2 mais x3, certo? E isso vai ser igual, cuidado aqui, até a intenção é a mesma, mas aqui não a intenção é igual o sum de x1, x2, x3. Faz sentido? Sim. É isso que tu falou? Sim, ok. Ok, então para a product precisamos mudar isso para 1. Ok. Mais uma... Como? Okay. Sim, não? Ok. Mais uma função interessante para definir aqui seria o reverse. Que pega um list not e retorna um list not. E agora tentando definir isso, talvez vai ser a primeira que alguém precisa pensar algo aqui. Agora, o primeiro caso, eu espero que não é muito difícil. Qual seria o reverse da lista vazia? Seria a lista vazia, obviamente. E agora, o reverse de xx. Preciso pensar aqui qual é o meu presente de recursão. O reverse de x. Se eu tentar um exemplo, talvez ajude. Vamos dizer que o x é 1, 2, 3, 4. Certo? E alguém já falou para mim, eu quero achar o reverso disso. E alguém já falou para mim, olha, se você precisar, o reverse de 2, 3, 4, eu já vou te dar, é o 4, 3, 2, certo? Qual o reverse dessa coisa que quero chegar? É o 4, 3, 2, 1. E como será que eu posso usar isso? E a cabeça, que eu tenho acesso nessa cabeça, para dar essa resposta, de uma maneira descritiva. Sim. A gente tem aí a função do tail? Não, e a gente não deveria querer a função nem de head nem de tail. Eu estou falando isso porque eu já vi essa mania. Essa mania é comum. Eu sei que acontece muito aqui, sem ser o caso, mas é muito comum quando programadores de Lisp começam a estudar coisas mais puramente funcionais, como Haskell. Eles têm uma mania de considerar que o argumento deles é o L, e para acessar a cabeça do L, eles querem chamar a head no L, e acessar o rabo do L, querem chamar o tail do L. Isso não faz muito sentido quando você trabalha dessa maneira, porque você quer aproveitar o pattern matching aqui, e você já tem o nome do head, já tem o nome do tail aqui, sem precisar chamar essas funções. É a mesma briga que eu tinha quando a gente estava ainda brigando apenas nesse mundinho aqui dos naturais. Estava falando, não usem a função de predecessor que a gente definiu. Se você quer acessar o cara anterior, use pattern matching. Escrever SDK no teu padrão lá, e você sabe quem é o predecessor do SK, é o próprio K, certo? Para não ficar utilizando e chamando funções de uma maneira inútil. E um segundo só, tem já Matias na fila. E... Espera aí, quero terminar essa coisa, exceto se tu dúvidas sobre isso. Como vou poder descrever essa coisa se eu já tenho isso, certo? Eu tenho um nome para essa coisa. Eu tenho um nome para qual é o nome de que eu tenho aqui? X, certo? Então, essa coisa aqui eu chamo de reverse de x. Essa coisa aqui tem um nome, é o nome x. Eu quero um nome para falar toda essa coisa. Sim, e nesse momento eu percebo que, eu gostaria de ter uma coisa para botar um objeto no fim de uma lista. E eu percebo que nesse momento não tenho, e não é o fim do mundo. O que eu vou fazer? Eu vou falar, ok, eu vou dar um nome para essa coisa razoável para ter, eu vou definir daqui a pouco. Então, nesse momento, eu ia escrever aqui qual seria a resposta certa. Vamos dar o nome append para isso. Basta appendar o x no reverse de x. Ok? E nesse momento, obviamente, eu não terminei, eu preciso definir o append, certo? Um segundo, Matias. Vamos terminar só com o append rapidinho. O append é tão curto que daria para escrever assim, para aproveitar o espaço, mas eu não vou fazer isso. Vamos lá, primeiramente, qual seria o tipo do append? Pega um not e um list not. Ela retorna o list not que enfiou esse not no fim desse list not. E aqui, como seria a definição? Se eu preciso appendar o n
numa lista vazia, eu vou retornar. Se eu quero abrir esse açúcar sintático, ele vai abrir como? Com os N lista vazia. Cons N e nil, certo? Certo. E o que seria o append de N num xx? Agora a ideia seria a mesma. Vamos lá. Qual seria o presente da recursão que tem aqui? Eu quero enfiar, vamos dizer, o 0 no fim do 1, 2, 3, 4. Então o que eu quero descrever é isso. Mas alguém falou para mim, olha, se você enfiar o 0 no 2, 3, 4, eu já vou te dar que vai ficar assim, certo? Então como posso aproveitar isso? Eu vou observar que, olha, para a coisa que eu quero, basta botar 1 na frente da coisa que eu tenho de presente. Aqui seria como? Append N x, ok? Tá certo ou não? Não. Por que não preciso parênteses em lugar nenhum aqui? Porque tudo associa Os espacinhos, vamos lá. O espacinho associa na esquerda, mas é outro motivo que não preciso de parênteses aqui, tem precedência. Precedência à esquerda? Não faz sentido isso. Precedência não é esquerda ou direita, precedência é muito ou pouca. Você tinha falado esquerda lá em cima. Desculpa, associa na esquerda, muito bem, sim. Opa, esquerda, ok, finalmente. Precedência infinita, certo? Então eu sei que isso não vai ser x, não vai ter parentezinhas aqui, nem vai ter parentezinhas aqui, nem lá, essa coisa aqui. Aí. Ok? Faz sentido? Que eu não preciso parênteses aqui. É como se fosse, pensem em comparação de operações mais comuns, que uma tem precedência maior que a outra. Se eu escrever 3 mais x, y, a, eu não preciso parênteses aqui, certo? Aqui seria a multiplicação, que é mais forte, vamos dizer assim, ok? Então não vou precisar desses parênteses. Sim, estava lá na fila faz tempo. Primeiro, ainda é aquela coisa das redes e dos tails. Já que a gente pode... Um segundo, eu vou fazer um pause lá. Você pergunta isso assim que a gente vai voltar nesse assunto. Vamos voltar no assunto de head and tail. Desse assunto também tem outra coisa. Ok, sim. A gente podia simplesmente, ao invés de definir um append, a gente definir uma função, sei lá, com cat e... Sim, faz sentido total. Uma das outras que vocês tinham para escrever seria essa, mas que seria concatenação de duas listas. Eu não vou mostrar agora. Na verdade, bora mostrar isso também. E vamos acabar com o homework de vocês. Pega duas listas e retorna. Ok. E como vou... Agora tenho, na verdade, dois argumentos que são do mesmo tipo, então talvez vou pensar até que vou precisar começar com 4 equações. A mesma coisa que aconteceu quando eu defini a adição e multiplicação nos NATs, só que percebi lá também que não preciso abrir e olhar recursivamente nos dois argumentos, basta fazer isso em um deles. Aqui vou escolher a esquerda, a escolha certa, quem trabalhou isso entendeu que essa seria a escolha certa. Então vou falar que essa coisa mais y é alguma coisa que vocês vão falar, e xx mais y é alguma coisa que vocês vão falar qual é. Se eu quero concatenar a lista vazia com a lista y, o que eu vou pegar? Y. E se eu quero concatenar uma lista cuja cabeça é x e cujo rabo é x com uma lista y, o que eu vou pegar? Qual é o meu presente de recursão aqui? Eu sei como concatenar os x com o y, basta descrever como concatenar o x consado com x com y, e isso vai ser quanto? X consado com que é? E aqui vou botar a parênteses porque você quer definir uma precedência entre esse cara e esse cara que estão lutando sobre os argumentos. Sim, Isaac? Não entra aquela questão de ter tipado codificadamente, mas não ter definido codificadamente. Como? Tipou É codificadamente. sim, entendi tua briga. Eu estou adotando a ideia que todos os operadores que eu vou escrever em forma infixa são na maneira codificada. Então, esse bichinho aqui, nessa unidade, certo? Nessa disciplina, a gente tipou assim.
certo? A mesma coisa sobre esse cara. Isso me permite escrever ele na maneira n mais m. O contexto sempre vai ser claro. Se você encontrar essa coisa e ela foi definida de maneira descodificada, você vai entender que ela vai receber esses dois argumentos. Você vai entender que isso corresponde no maisinho aplicado no n,m. Mas se ela foi codificada, definida codificadamente, sei lá se existe isso, você vai entender que na verdade é assim, certo? Então, para a nossa definição, todas essas coisas binárias que a gente está definindo nessa disciplina, por enquanto, são codificadas. Outra dúvida? Não? Ok. Essa questão do não codificado é um açúcar sintático ou é realmente uma diferença? É uma o quê? Açúcar sintático. Não, um açúcar sintático não. Existe uma maneira de transformar qualquer função codificada para uma função correspondente descodificada e vice-versa, mas são funções diferentes. Os seus tipos são diferentes. Não sequer entra a questão de falar que são iguais. Ainda menos falar que é açúcar sintático. O que é açúcar sintático? O que eu estou fazendo aqui? Estou escrevendo essa coisa em vez de escrever o formal que seria isso. Certo? Porque é muito menos legível isso do que essa coisa aqui. Quero aproveitar a sintaxe infixa porque nós humanos somos acostumados a escrever os operadorzinhos que têm como nomes simbolizinhos. A gente costuma botar eles no meio, certo? Então queremos manter essa tradição. Essa coisa, então, o fato é que isso corresponde nisso é açúcar sintático. Mas não faz sentido pensar que um açúcar sintático vai conseguir me levar de uma função codificada para uma função descodificada ou o contrário. Outra dúvida? Sim. Teve uma certa discussão no Zulip a respeito de a gente ficar utilizando funções para definir outras. Nesse caso, tendo a função concat, eu acho que dá para a gente definir o append com talvez menos linhas. Por exemplo, ao invés de eu dar o append de um certo número... Vamos ver, qual seria a melhor... Agora, vamos ver, qual seria... Se eu tivesse definido essa coisa primeiro, qual seria a melhor maneira de definir a append? E talvez uns de vocês vão ficar surpresos. Isso é um bom exemplo de uso de codificação mesmo e de aplicação parcial. Fale qual seria a tua tentativa aqui, o append? Append nat para... Não posso... o tipo é esse, o tipo não vai mudar, certo? Qual seria a definição? Append n é igual a concat de uma lista com n, uma lista contendo só n. Append n igual, assim? Seria o quê? A ordenação de uma lista com n. Como vou escrever isso? Concat, vamos ver assim? E uma lista, tipo, com só n no comandamento. Faz sentido o que aconteceu aqui? Faltou não. Obrigado pelo ponto. É comum pensar que aqui parece que vai ter um certo type error, porque a pen parece que ela quer dois argumentos, ela recebeu apenas um. Que vai estar brigando sobre isso, por justa causa, questão de costume talvez, mas vamos ver por que a briga não é válida. Na verdade é válida para aprender, mas não é o caso que tem um erro. Tecnicamente, aqui essas parênteses são invisíveis aqui, assim, certo? Então, tecnicamente, o append pega realmente o seu argumento e eu apliquei esse argumento nele. Agora a pergunta é qual o tipo certo que essa coisa deveria ter? Sim, para responder preciso ver qual é o tipo de append, que é todo esse cara, e ele recebeu um nat, então o tipo disso seria listNat para listNat. E vamos ver qual é o tipo dessa coisa aqui. O concat foi o quê? ListNat para listNat para listNat. Aqui, novamente, tem essas duas parentesinhas. E eu apliquei para ele uma coisa... Que tipo de coisa é essa coisinha aqui? Essa coisinha aqui é um listNat, certo? Então, toda essa coisinha é o que ele vai retornar se ele receber essa coisa. Ele vai retornar toda essa coisa azul. Então, realmente, eu não tenho um type error aqui. Faz sentido? Ok. Para trabalhar dessa forma, cuidado, quero ver bem esse exemplo aqui de cálculo. Vamos appendar o 0 no 2, 3, ok? Agora a pergunta é, como que eu vou continuar? Se minha definição é a primeira, onde que eu vou focar? Onde vou focar? Não. A lista, como assim? No todo, não? Sim. Todo. Esse é o que... A expressão que vai ser reduzida, isso às vezes é chamado redex, vem de reducible expression em inglês. Em português seria xred, enfim, não vamos trocar a sigla. Então vou focar nessa coisa toda, isso vai virar o quê? Qual vai casar?
O segundo, exatamente. Por que vai casar o segundo? Porque eu sei que aqui o 2, 3 não é nada mais do que açúcar sintático para quem é? Muito bem. Então isso significa que vai casar com a segunda mesmo, que nem consegue ver esses açúcares. E isso vai virar o que é? 0 casado com... Não, 2. Vou escrever aqui. Vai ser 2, sim, obrigado. Pontinhos. Append 0. Na lista 3, ok. Agora vou focar onde? Aqui não tenho nada para focar, vou focar nessa parte aqui. E isso vai ser igual a... Eu vou copiar o resto. Quando eu foco numa coisa, a ideia é que todo o resto eu vou copiar no jeito que está. E talvez até vou precisar de parênteses aqui. Vamos ver? Ok. Preciso de parênteses, no final das contas? Não, eu precisaria se eu não tivesse atribuído a associatividade de direita nos pontinhos. Eu matei a palavra. E isso seria o quê? Onde vou focar agora? Onde? Nessa coisinha toda. E essa coisinha toda vai ser substituída por... Isso. Não, peraí. Lista 0, ok? E aqui eu já tenho esse e esse. E essa coisa é, cuidado aqui, até intencionalmente, é apenas sugar que estou fazendo aqui. 2, 3, 0, que é exatamente o que eu queria ver com meus olhos humanos. Ok? Faz sentido para todos? Perfeito. Agora, o que vai acontecer se minha definição de append não é essa, mas é essa? Eu vou pausar 3 segundos para vocês fotografar mentalmente o que aconteceu aqui. Mentalmente. Ok? Então vamos apagar tudo isso e ver... Oi. Como é o nome dos dois pontinhos? Os dois pontinhos? Espera aí. Esses dois pontinhos não têm nada a ver com esses dois pontinhos. Ok? Espero que o contexto sempre vai ser suficiente para entender quais são. Então, esses dois pontinhos é um açúcar sintático para o cons e eu chamo eles cons também para enfatizar isso. Ok, vou apagar tudo isso aqui então e vamos ver como que vai funcionar o mesmo cálculo se eu trocar minha definição para a sugestão de Matias, que foi excelente sugestão aqui, igual o quê? Onde que eu vou focar? Não tenho como focar na expressão toda mais. Por que não? Porque ela não casa com nada. Minha definição que eu tenho agora do append é essa aqui, não essa. E essa não tem uma versão append coisa, coisa, para eu sublinhar toda essa coisa aqui. Onde que eu vou focar então? Vou focar até aqui. Eu posso focar aqui? Até aqui? Eu posso. Por quê? Porque tem umas parênteses invisíveis aqui. Certo? Que realmente essa coisa é uma subexpressão de toda, eu posso focar apenas nessa. Essas parênteses invisíveis estão aqui graças à associatividade esquerda de quem? Do espaço. Muito bem. Ok, então posso trocar o append 0 para seu igual. E qual vai ser então, depois de trocar isso, vou carregar o resto, que eu não foquei nele. E qual vai ser agora o resto aqui? Muito bem. O condicionamento aqui com o 0. E agora a pergunta é se eu preciso de parênteses aqui. Eu quero botar parênteses aqui porque eu substituí essa coisa, quero deixar ela arrumadinha, mas não preciso das parênteses porque elas são implícitas pela... do espaço. Exatamente, ok. E agora está na minha cara, sem parênteses nada, que esse cara aqui está pegando essa coisa para ser aplicada. E agora eu vou focar onde? Na expressão inteira, sim. E qual vai ser o próximo passo? Quem vai casar agora? Qual definição eu vou usar? Da concatenação, certo? A primeira ou a segunda? A segunda, porque eu preciso cor roxa agora, para ficar consistente. Porque eu preciso lembrar que essa coisa aqui, na verdade, é nada mais do que... Muito bem, ok. Então, essa coisa aqui toda vai casar com essa coisa onde o x vai assumir o papel de 0. Na verdade, o 0 vai assumir o papel de x. A lista vazia vai assumir o papel de x. E a lista 2, 3 vai assumir o papel de y. E depois de toda essa substituição, essa coisa vai para o... 0 constado
Muito bem. Agora estou misturando a notação em fixa e pós-fixa. Espero que isso não vai ser um problema para vocês. Isso vai ser 2, 3. E agora, para terminar, isso vai ser... Onde que eu vou focar? Aqui. E agora isso vai ficar 0 constado aqui. Vamos lá. Essa coisa vai casar. O 2, 3 vai assumir o papel de Y. Você vai ficar apenas 2, 3. E já terminei. Esse já é o próprio resultado. Isso é apenas para olhos humanos. Ok? Oi. Mas eu não sei se faz sentido, porque deu diferente o resultado. Então a gente fez algum erro aqui. Na de append deu 2, 3, 0 e aí deu 0, 2, 3. Eu acho que o erro, na verdade, foi meu, professor. O append de N não deveria ser esse. Exatamente. Muito bem. Então, um segundo. Temos Gustavo aqui que percebeu que, peraí, as duas coisas que supostamente eram para fazer append, na verdade, apenas a primeira fez o append mesmo. Essa aqui acabou botando a coisa no início, isso não merece o nome append. O erro realmente está nessa definição de append, não, essa funcionou bem. Qual o problema aqui? Pode corrigir seu próprio erro aqui? Faltou uma lista, ali depois do append, append N de alguma lista, pode ser LS, por exemplo. Append N, ok. Vamos lá. Você poderia escrever isso nessa forma? Append N. NS NS, ok. igual a... Vamos usar outra coisa aqui. Sim, só para não confundir que essa não é a cabeça dela, assim, por costume. Append o N de... Não é X? O X seria? concat de XS. Seria X concatenado na lista de N, ok? Faz sentido? Ok, qual foi o problema aqui? A gente deu como primeiro argumento dessa coisa, a coisa que a gente deveria dar como segundo argumento, certo? A gente deveria deixar buraco aqui nesse argumento. Existe uma convenção que é bastante utilizada em linguagens de programação e a gente viu isso com o uso dessa coisinha como buraco, que nos permite muito facilmente escrever append, que Matias queria escrever sem o perigo de a gente errar, da maneira que já erramos aqui. Opa, problema que eu apaguei isso? Não. Porque já estava errado, né? Mas, na verdade, um segundo, toda essa coisa que eu fiz, o ponto principal que eu queria fazer é como ia funcionar a aplicação parcial. E isso espero que ficou claro aqui. Isso estava certo aqui, certo? O que estava errado foi a própria definição. Isso não era o ponto que eu queria fazer aqui. Mas a gente poderia escrever isso nessa forma, append N igual a... Como poderíamos escrever isso? Mais N. Aqui agora não dá para ver, esse é um colchete, ok? E essa é parêntese. Eu vou escrever de novo. Pronto. Mais N. Agora, se eu escrever aqui, preciso explicar essa notação. Essa é chamada sections de um operador. Cada vez, e a gente já usou isso bastante na unidade 1. Cada vez que, por exemplo, eu tenho essa como função binária, todo mundo vai entender o que seria essa funçãozinha aqui, o 3 mais. Ou posso escrever também mais 3. Para a adição não faz diferença nenhuma, porque ela é comutativa, então... Aqui tem um implícito buraco, e aqui tem um implícito buraco, e aqui tem dois implícitos buracos. Quais são os buracos? Aqui seria 3 mais buraco, e aqui seria buraco mais 3. Ok? Essa maneira de abreviar essa coisa é extremamente útil. Muitas vezes a gente já tem um certo operador, queremos fixar o lado errado, vamos dizer, como seria aqui, botar um argumento no lado errado, fazer uma aplicação parcial, e essa notação ajuda bastante. Ok? E a gente vai ver daqui umas 2 aulas, talvez, mais uma maneira que generaliza ainda mais isso quando a gente não tem um operadorzinho lá. Porque essa sintaxe a gente vai usar apenas quando temos operadorzinhos. Quando eu falo operadorzinhos, eu quis dizer apenas que são funções cujo nome tem símbolos, nada mais. Que a gente tem umas convenções para botar eles no modo infixo e tudo mais. Sim, um segundo, vai que tem outro na fila aqui. Chegou. Sim. A questão toda desse parênteses imenso era para perguntar se esse tipo de uso de uma função para definir outra
talvez seja menos geral, ele é melhor do que a gente redefinir a função APM, por exemplo? Não vai existir uma resposta padrão para cada que vai capturar assim todos os casos, porque em certos casos faz sentido definir. Talvez você pode pensar, economizei 3 linhas, certo? Mas pode ser que uma maneira acaba sendo muito mais eficiente que a outra. Então, nesse caso, faz sentido falar, ok, tenho uma maneira óbvia de definir minha função, e faz sentido até começar com isso, para não cair no problema de... Passar uma coisa errada. Não, apenas isso sim, isso também, mas para não cair no problema de optimização primadura, como a gente fala. Quando você se importa diretamente com a eficiência de uma coisa e quer evitar a resolução mais simples que tem. Então faz sentido começar na maneira que tu acha mais simples e correta e depois pensar se você tem como melhorar essa coisa em questão de passos de execução ou de espaço que você vai precisar para executar a tua função. A gente não vai mexer em nada disso nessa disciplina, pouco disso faz parte da programação funcional, mas para nossos objetivos aqui, eficiência vai ser assim, talvez um papo que a gente pode ter como é nesse momento. Então, uma resposta que faz sentido sempre cuidar, para escolher entre as duas alternativas que tem aqui é para ver, ok, a questão de eficiência é a mesma, se é a mesma, vou escolher qualquer uma. Se não, vou escolher a mais eficiente. Sim. Entra na discussão sobre acoplamento, de você definir uma coisa a partir de outras, aí se uma definição estiver incorreta, todas as outras ficam corretas. A gente vai eliminar essa coisa. A gente vai eliminar, essa é uma coisa impressionante, talvez é difícil de aceitar. A gente vai eliminar a possibilidade de erros aqui, certo? Ainda não, porque ainda não demonstramos nenhuma propriedade dessas. A gente demonstrou as propriedades dos NAT, então sabemos que nossos programas aqui são corretos. Não existe chance de ser incorretos, certo? A gente vai fazer a mesma coisa sobre essas coisas a partir de hoje, eu espero. Então, não vai ter essa possibilidade praticamente de ter um erro. Mesmo assim, mesmo se a gente não tivesse essa coisa, não acho que faria muito sentido evitar essa função. No final das contas, você pode pensar se ela é errada, todas as outras vão acabar sendo erradas, mas talvez, assim que perceber isso, se você consertar só essa uma função, você vai ganhar todas as outras. Se cada uma é dependente, pode cada uma ter um erro sozinha. Faz sentido o que tu falou, mas não vai ser uma preocupação grande aqui a partir do momento que a gente vai demonstrar a corretude de todas essas coisas que a gente está fazendo aqui. Sim? Pode cair também o caso do ciclo de dependência? Sim, com certeza. Se eu definir a append usando, sei lá, a concat, e a concat usando a append, estou correndo um risco de ter problema. Não é sempre problema, a gente já viu, isso pode ser uma recursão mútua que termina bem, como a gente viu o exemplo do even and the odd. A gente definiu a even usando a odd e a odd usando a even em modo paralelo, sem problema nenhum, certo? Mas se eu pressupor na append que eu já tenho completa a concat, na concat que eu já tenho completa a append, isso sim vai criar um loop infinito, eu não vou ver uma resposta. Outras dúvidas ou sei lá? Ok. Bem, temos 2 principais assuntos para ver, eu espero hoje os 2. Um seria começar a demonstrar coisas sobre essas coisas todas. E outro seria sobre o head e o tail. Eu vou definir já o head e o tail e a gente vai ter uma pequena conversa sobre o que acontece com essas funções. Qual é o tipo de head? Ok. E qual é o tipo de tail? Os muito atenciosos perceberam que essa é uma seta incompleta, isso de propósito, e isso já me deixa alerta que, na verdade, pode ser que para certas entradas a head não vai conseguir produzir algo. E como vou definir a head? Vou falar que a head do x é o x. E como vou definir a tail? Vou falar que a tail do x é o x. A tail é listenat mesmo? Não, obrigado. Aqui é listenat. E isso significa que para certas listas a head não consegue responder e a tail também. E isso estou enfatizando pelo fato que essa seta aqui é incompleta, vamos dizer assim, parcial. E a ideia é que essa função com certeza vai ser parcial. Isso é óbvio pelo fato que não tenho nenhum padrão. Essa coisa aqui não vai casar com nenhum dos padrões que tem aqui. Ok? Mas a maneira mais correta de definir a head e a tail que eu tenho seria essa.
Agora, se eu quero pensar de uma maneira um pouco mais prática, eu não vou querer introduzir uma possibilidade de um não resultado no meu programa. Eu quero alguma maneira de tratar isso. Essa ideia de, ok, pode ser que realmente vai retornar um NAT, mas também pode ser que não vai retornar nada. E aqui é a mesma coisa. Pode ser que essa função vai retornar um list NAT, mas também pode ser que ela vai retornar nada. Queremos capturar isso de uma maneira correta, elegante e que faz sentido, e não numa explosão de algum erro, sei lá, que vai ser uma exception ou sei lá o quê. E vamos ver como fazer isso, talvez nesta aula, se não na próxima. Isso vai ser um assunto legal para ver um novo tipo que vai nos ajudar a capturar isso. Esse nada seria o Unit? Esse o quê? O nada seria o Unit? Podemos, depois de ver o que realmente precisamos desse nada, faz sentido ver como podemos implementar essa coisa com os tipos que temos, ou se a gente vai precisar e preferir, que a gente sempre prefere, introduzir um novo tipo para capturar essa coisa. A gente sempre vai preferir não abusar dos nossos coitados tipinhos aqui, dando mais trabalho para eles do que já tem. Os nats vão representar os naturais, e eu não quero abusar eles para ser weekdays também, ou booleanos também. É bom, e é um exercício muito bom ver como posso interpretar tipos em termos de outros tipos, mas a gente vai preferir realmente definir novos tipos quando isso dá certo. Até para ter a proteção do nosso type system, que vai nos proteger. Se eu quero multiplicar o 3 com terça-feira, ele não vai me permitir fazer isso. Se eu definir o weekday como um sinônimo do tipo NAT, ninguém vai me proteger com essa besteira. Só minha cabeça, que eu não quero contar com minha cabeça. Meio que o propósito do Unit já é esse, não? Não. O propósito literal do Unit, por enquanto, é apenas um tipo que não tem uma informação, mas ele tem uma... Ele exige. Esse tipo poderia ser o Um segundo. Tecnicamente, a maneira mais simples de definir a coisa que queremos envolve você utilizar o Unit também. Só que você precisa mais uma coisa que a gente não tem visto ainda e a gente provavelmente não vamos chegar nesse ponto. Nos tipos a gente tem os produtos, certo? Posso escrever NAT, cross NAT. Qual tipo é esse? NAT, cross NAT. Não, é o NAT, cross NAT. Sei. Quais são os membros desse tipo? Alguém pode me dar uma... Não, multiplicação aqui, cuidado. Uma tupla de tamanho 2, onde os dois membros são NAT. O 2, 3 é um habitante do tipo NAT cross NAT. É o tipo de todas as tuplas, certo? Onde o primeiro é NAT, o segundo é NAT. Então temos essa coisa aqui entre tipos. A gente tem encontrado esse carinha entre tipos também, para responder de uma maneira boa na tua ideia que você capturou uma coisa boa observando essa coisa sobre o Unit. A gente precisa mais um construtor aqui, um conectivo entre os tipos, que seria um maisinho. Eu não sei se a gente vai conseguir nisso, chegar nesse ponto. Seria legal conseguir, e talvez vamos conseguir. E com esses três a gente vai ter uma riqueza muito maior nos nossos tipos do que temos até agora. Então, a resposta é que eu posso usar o Unit para fazer isso, mas eu ia precisar dessa coisa que por enquanto não temos. Faz sentido mais ou menos? Bem, então com o que já temos, vamos ver como podemos definir essa coisa, realmente definido de uma maneira parecida a um novo tipo para capturar essa ideia. Outras dúvidas? Vamos voltar nessa questão de head and tail, daqui a pouco que a gente vai precisar definir as versões seguras dessas, onde as versões seguras vão precisar de um novo tipo. Eu quero falar um segundo, preciso falar que essas duas, o head e o tail, e estou falando dessas, não as versões seguras, são chamadas destruidores ou desconstrutores. Em inglês é destructors. A ideia é para ser o contrário de constructor, certo? Agora, vamos chamar de deconstrutores. Mas o destructor também tem em inglês, certo? Então, por que eles são chamados assim? Porque se eu perceber o que está acontecendo é que pegam uma coisa que já foi construída a partir de um cons, certo? E elas quebram a parte que corresponde no head e ela quebra a parte que corresponde no tail. Espero que essa terminologia faz sentido como terminologia dual ou contrária de construtor. Temos constructors e destructors. No caso, o head e o tail são os dois destructors
que correspondem no cons das listas. Faz sentido essa... Espero que não é tão estranho o nome. Ok. E finalmente vamos ter que voltar agora para falar sobre a indução. E eu vou precisar... Vou tentar... Não, eu não vou conseguir não. Eu gostaria de ter mais quadro aqui, mas não tenho. Vou ter que repetir umas coisas dessas aparentemente. Tudo bem. Aqui seria reverse x. O quadro da nossa sala oficial continua da mesma, sim, abandonada, né? Tudo bem. Ok. Vamos esquecer o append. Ok. Eu vou tentar falar nessa parte do quadro para aproveitar essas coisas que já escrevemos aqui. Vamos lá. Eu quero demonstrar, vamos consultar aqui uns de vocês, o que seria umas leis que eu gostaria de assim, alegar sobre meus programas para ter o trabalho depois de demonstrar essas coisas para satisfazer meus usuários que meus programas são corretos e não tem riscos de probleminhas lá. Então, ideias, leis que faz sentido demonstrar que envolvem essas coisas que escrevi aqui. Sim. O tamanho da lista e uma lista é igual ao tamanho do reverso dela. O tamanho, fala de novo, vamos lá. Vamos escrever de uma maneira mais assim, formal. Para todo L que é listnat, ok? O que acontece? Length de L Se eu medir o tamanho da L, é igual ao length do reverso dele. ok. Em palavras de rua, eu chamaria isso, o reverse não muda o tamanho da lista. Faz sentido essa coisa? Reverse de L, ok? Muito bem, vamos lá. Teorema. Outro teorema. Mesma coisa para soma. Opa. Mesma coisa para? A soma. O reverse de L não muda a soma. Ok. Sum aqui seria, certo? Sum de L igual o sum de reverse de L. Ok. Reverse de L igual ao reverse de L. Muito bem. Outra seria que o reverse de L vai ser igual ao reverse de L. Outras? Não? Não. O L, certo? Ok, agora está certo. L vai ser igual ao reverse do reverse de L. Ok? Tá, vamos falar aqui. E temos muito mais funções que vocês definirão, tem pelo menos uns 30, certo? Tem muitas mais leis para descobrir e alegar e demonstrar. A pergunta é como vamos demonstrar isso. Qual seria uma ideia aqui? Seja L listnat, certo? A gente está tentando para demonstrar qual. A primeira, ok? Então, a partir disso, qual é o meu alvo? Eu preciso mostrar que o length de L é igual ao length de reverse de L, então aqui minha chance seria calcular, certo? Calculamos, e como vou começar a calcular? Vou pegar um lado, certo? Length de L igual, e agora quero ver, eu já tenho todas essas definições, certo? Por isso deixei essas aqui para consultar. O que eu posso aplicar? Qual das duas? Como? Nenhuma. Por quê? Porque eu não sei qual a forma da L. Então eu vou falar aqui, ok, peraí, não posso calcular mesmo, porque eu não sei nada sobre L. Vou separar em casos. Quais são os dois casos que... Então, um caso corresponde... Quais os casos eu vou ter? Por que dois? Muito bem. Então, caso que a L foi construída a partir do esse carinha, eu vou ter para demonstrar algo. E vamos ver como ia continuar aqui. O length de L. Vou pular esse passo já, certo? Eu tenho o length dessa coisa aqui, que é igual a partir de quem? O que eu usei aqui? Não, mas é... Opa, desculpa, é 0. Muito bem, aqui eu usei a length.1. E agora eu vou pegar o outro lado que quero calcular, né? Que seria a length
de reverse de L, não de L, desculpa, de vazio, certo? E isso seria o quê? Onde eu vou focar agora? Eu vou focar aqui, certo? Focando aqui, isso vai ser igual ao length de vazio, que eu já sei que isso é. E o que eu usei aqui? E aqui no length.1, 0. E alguém poderia, na verdade, esse intermediário passo nem seria necessário. Eu poderia só calcular a partir desse e parar num passo só, porque meu objetivo, qual é o meu alvo aqui dentro? É praticamente só isso, certo? Faz sentido? Aqui eu fiz mais trabalho do que precisava, está correto, mas eu poderia só esquecer essa coisa aqui, calcular o length de reverse de vazio igual e parar aqui, porque esse é o meu alvo aqui. Sim. No caso, quando se você parasse aí, tinha que dar meio que no caso seria tipo uma simetria que a gente usa no. Porque o alvo é o contrário disso. Ah, tá. Não, mas um segundo. Um segundo. A transitividade e a simetria da igualdade a gente nem vai mencionar. É automático, certo? Sim. Essa só. E a reflexividade também, tá? Todas as outras vamos citar. Então, se eu quero demonstrar que A igual a B e eu conseguir B igual a A, eu não vou falar pela simetria da igualdade, blá blá. Ok, consegui, acabou, pronto. Mas se alguém perguntar por que é, eu vou precisar saber a resposta. É pela simetria mesmo, ok? Bem, então terminei esse caso. Qual seria outro caso? Caso L igual a x. Ok, caso então L, que foi um xx da vida, o que eu vou fazer? Calculamos, o que eu vou calcular? Vamos lá, o length de xx é igual a... Vamos lá. É sucessor de length de x. E posso continuar mais? Posso não, porque não sei a forma de x, ok? Mas vou ainda com esperança olhar no outro lado. Isso vai ser o quê? Length de reverse de... Cuidado aqui, preciso dos parênteses, ok? Se eu não botar os parênteses, qual é o problema? O espaço vai... O reverse vai comer o xzinho, certo? E vai virar mentalmente, e vai acabar significando reverse x constado no x que não tem nada a ver, já tem type aqui, ok? Então essa coisa aqui vai ser igual a... Alguém? Um segundo, onde eu vou focar? Ok, então o resto eu preciso copiar já. É length de alguma coisa. Qual coisa seria essa? Agora depende como eu definir o reverse, certo? Vamos dizer com o append. Seria o append? X no? Reverse de x. Estou abreviando aqui o reverse. Tá certo? Ok. E agora como vou continuar? Onde vou focar? Não posso focar no append, certo? Porque o append, para funcionar, precisa saber a forma desse argumento. E agora vou precisar focar onde? Não? Nesse argumento aqui. E agora vai acontecer o quê? Vou abrir dois casos de novo. Eita. E a gente lembra desse eita. Muito bem. E agora precisamos voltar para pensar um segundo. O que aconteceu quando a gente caiu nos problemas parecidos, tentando demonstrar propriedades sobre os bichos desse tipo? A gente falou indução nos salvou. E a gente descobriu que a partir da definição desse tipo, corresponde um princípio, que é um princípio duplo, que nos permite tanto definir coisas por recursão, analisando os casos para cada construtor, e também demonstrar propriedades por indução. E qual foi esse princípio que a gente tinha aqui? Foi quando você quer demonstrar uma propriedade dessas, e vou consultar vocês para falar qual o tipo desse φ aqui, pode reduzir isso para o φ de zero. E qual outro? Obrigado. Para tudo cá. Φ de K implica φ de SK. Ok. O nome dessa regra foi indução
parametrizada com esse φ, porque para cada φ eu vou ter uma regra parecida, correspondente. Qual o tipo do φ que eu tenho aqui? Certo. Faltou outra vez. Onde mesmo? Então faltou um parênteses. Ah, não, aqui não. Não, essa parêntese, certo? É o colchete esse, não é? Oxi. Faltou algum colchete que eu não estou vendo? Não? Ok. Vai ser ML e colchete. Ok? Mais bonito? Ok. Então o tipo da φ seria esse e temos essa regra. E agora eu quero entender de onde que chegou essa regra a partir dessa definição que temos do NAT e que tipo de regra seria inferida no mesmo jeito a partir de cada outro tipo que temos, porque no final das contas, por que prejudicar os outros tipos? O NAT não tem nada especial aqui em comparação com os outros tipos que temos. A primeira pergunta. Na verdade, quero dar primeiramente uma maneira mais humana de ler essa coisa aqui. Tanto essa quanto essa. Vamos dizer que φ de n seria, eu vou chamar isso de n é legal. Assim, só para comunicar um pouquinho, isso significa que se eu quero mostrar que todos os NATs são legais, basta mostrar que esse cara é legal, e também basta mostrar que sobre esse construtor aqui, que se ele receber um legal, ele vai construir um legal. Por que não tem uma coisa correspondente para falar para o zero? Porque o zero sequer recebe nada, ele só construi um legal. No final das contas, eu quero ver toda essa coisa que acontece aqui como equivalente a os construtores não são legais. Ser legal não é propriedade dos naturais, não dos construtores. Os construtores respeitam a legalidade, sei lá. Legalidade. Legalzice, legalês, sei lá o quê. Sim. O que significa o respeito? É importante entender essa gíria, certo? Na verdade, os cons respeitam a fim. Okay? Um pouco menos informal. Os cons respeitam a fim. O que significa respeitam a fim? Significa que eles vão construir coisas legais, mas eu não posso cobrar meu sucessor que não construiu uma coisa legal se eu dei para ele uma coisa ilegal. Então, o compromisso dos construtores é construir coisas legais, dado que eles receberam coisas legais. Agora, se o meu construtor receber uma coisa legal, ele pode fazer qualquer coisa que ele quer. Mas se eu dar para o meu construtor uma coisa legal, eu quero garantir que ele só vai conseguir produzir uma coisa legal. Isso que significa que respeitam a FI. Então, posso ver toda essa coisa aqui como, quando eu quero demonstrar algo para indução, basta demonstrar que meus construtores respeitam a FI. O que significa que o zero respeita a FI? O zero vai construir apenas coisas legais, dado que cada vez que ele vai precisar uma coisa de NAT, ele vai receber um legal. Ele nunca vai precisar algo de NAT, ele só produz algo, então ele tem a obrigação de produzir algo legal. O sucessor, ele tem essa obrigação, dado que ele vai receber algo que já é legal. Ok? Então, a partir dessa discussão, então essa parte, além do apelido base, eu posso falar zero respeita o φ, e essa parte, posso dizer, o S respeita o φ. E agora essas duas parecem muito mais perto, se eu conseguir visualizar dessa maneira, que é muito mais legal, muito mais perto do que pareciam antes, porque essa coisa tem um tamanho estranho, essa que tem um tamanho enorme, e talvez não dá para ver que, na verdade, as duas têm a mesma natureza. As duas afirmam que um construtor respeita a mesma propriedade φ. Um segundo. Antes de chegar em dúvidas aqui, vamos ver e antes de chegar na coisa mais interessante que seriam as listas, vamos ver qual seria o princípio da indução que corresponderia no... Então, já que estamos percebendo, espero já, isso não é spoiler, mas que não temos um princípio de indução, mesmo parametrizado por cada φ, vamos ter um para cada tipo que temos. Então, se alguém aqui já ouviu falar que a indução só serve nos naturais, sabe que foi mentira. Indução aqui seria parametrizada no bool.
essa seria a indução do tipo NAT, essa seria a indução do tipo bool, e novamente ela precisa ser parametrizada no tipo, numa phi, só que essa vez qual vai ser o tipo da phi aqui? Muito bem. E qual seria a raiz aqui? Eu não vou usar N. Bzinho, ok? Para todo B, por favor. Bool. Ok? Phi de B. Phi de B, certo? E isso vai ser reduzido em... Agora, a primeira coisa para perceber é a quantidade de coisas que essa foi reduzida. Aqui tinha uma coisa, certo? E foi reduzida para duas coisas. De onde chegou esse dois? Os construtores. Quantas coisas estou esperando ver aqui então? Duas coisas, certo? Por quê? Porque tenho dois construtores também. Então, aqui seria que o false respeita a phi, e aqui seria o true respeita a phi. Como vou traduzir isso para quem não conhece as gírias do nosso bairro? Muito bem. E acabou. E como vou traduzir isso? Phi de true. Ok. Um comentário aqui. Nunca vai fazer alguma diferença na minha vida se eu vou demonstrar essa propriedade sobre o bool, certo? Separando em casos, caso true, caso false, ou eu vou invocar a indução do bool. Por que não vai fazer nenhuma diferença na minha vida? Porque se olhar as duas formas vão ser exatamente iguais. Aqui vou ter phi de true, phi de false, blá blá. Aqui faz uma diferença grande na minha vida, porque quando eu vou querer demonstrar essa coisa aqui, no final das contas meu alvo em algum momento vai ser esse cara aqui. E quando eu vou querer demonstrar esse cara aqui, eu vou ter acesso a uma hipótese indutiva. Então faz sentido usar aqui a indução quando eu vou querer fazer isso. Aqui não tem essa coisa, não existe questão de hipótese indutiva. Aqui meus construtores, nenhum dos construtores aqui recebe um bool para construir um bool, não tenho nada recursivo aqui. Nunca vou usar essa indução, certo? Para demonstrar algo aqui. Vou botar vocês dois no pause para um minutinho mais. Ok, sobre o unit preciso falar algo? Seria o quê? O regra aqui. Certo. Vou reduzir meu alvo para quantas coisas? Uma, que vai ser só... Se eu quero demonstrar que todos os habitantes do unit fazem algo, eu vou demonstrar que a estrelinha faz algo, certo? Não tem algo... Como? Boa pergunta. Se eu quero demonstrar que todos os membros de Empty fazem algo, eu tenho o dever de fazer as seguintes coisas. Acabaram? Então, meus deveres acabaram. Então, eu terminei minha demonstração, certo? Muito bem. E isso corresponde... Um segundo. Isso corresponde muito bem na nossa leitura dessa regra de inferência, porque eu vou acabar escrevendo essa coisa aqui para todo, sei lá, ezinho de Empty phi de E. E aqui não vou botar quantas coisas aqui? Nada. E exatamente a regra de inferência que a gente fala, sem saber nada, eu já consigo inferir isso. E faz sentido total para esse tipo que não tem nenhum construtor e logo nenhum habitante. Eu sei que agora tem 3 pessoas na fila. Nossa, a fila está ficando 4. Não, acho que primeiro era Gustavo, mas... A minha já foi. Foi? Perfeito. Não, antes de responder essas coisas, eu quero fazer uma pergunta, depois vou escutar de vocês. Quero todos vocês escrever no papel antes de responder aqui oralmente o que vocês acham que vai acabar sendo a coisa mais interessante que temos aqui. E por que ela é interessante? Alguém pode responder nessa pergunta oralmente? Por que eu estou suspeitando que a indução aqui vai ser interessante? Porque tem laranja, ok? As outras não tem laranja. Laranja é boa. Antes de tudo, qual é o tipo de phi? Aqui? Ok. E agora vocês vão preencher as coisas de cima e de baixo. Em 1 minuto vamos discutir sobre isso. Eu vou escutar, vamos sincronizar com todas as dúvidas. Já tem resposta? Não. A dúvida vai entrar depois dessa briga aqui. Professor, você queria dizer que essa pergunta é roubada porque a resposta dela foi dada na monitoria de hoje. Tudo bem. Melhor ainda. Para quem apareceu, melhor ainda.
Quem tem uma resposta escrita já? 1, 2, 3, poucas pessoas. Então, o resto não entendeu bem o que está acontecendo aqui, como a gente está gerando essas coisas, olhando para essas coisas. Vamos precisar acordar um pouco e entender bem essa ideia. Aqui tem uma coisa um pouco mais complicada. E por isso quero ver o que vocês vão achar. Por que é um pouco mais complicada? Se olhar nesse construtor recursivo aqui, nesse construtor recursivo, esse cara aqui está mais simples. Ele pegou uma coisa recursiva e construiu nada. Esse está fazendo um trabalho um pouco a mais, né? Quem quer tentar? Quero ver mãos. 1, 2, 3, 4, 5... Jefferson. Qual é de baixo aqui? O baixo deve ser fácil. Para todo? Calma aí, porque preciso escrever tudo que eu estou falando. Certo? Ok. Alguém discorda com essa parte? Mas eu meio que discordo também. Discorda com essa parte já? Eu estou em dúvida. Qual seria a tua dúvida sobre você mesmo? Se é isso ou se é para todo A pertencente a L, filho de A, Pertencente a ele? que é não sei uma lista? Não, calma aí. Estou falando dessa coisa aqui? É. Ih, não, nem a pau. Primeiramente, aqui temos type error, certo? Essa coisa aqui foi definida apenas quando esse carinha aqui precisaria ser set de um certo tipo alfa e essa coisa precisaria ser uma coisa de tipo alfa. Não faz questão nada disso. Aqui, olha, essas coisas estão sempre dizendo se você quer demonstrar que todos os habitantes do teu tipo fazem algo. Todos os habitantes do teu tipo fazem algo, todos os habitantes blá blá. Quais são os habitantes do teu tipo aqui? Do teu tipo. Não se você visualizar um habitante do teu tipo como ele possuindo outros habitantes, sei lá como você vai visualizar essa coisa aqui. Não. Os habitantes do teu tipo são listas, certo? Então, a parte de baixo aqui seria realmente essa. E qual seria a parte de cima? Primeiramente, quantas pernas tem aqui? Duas pernas. Por que duas? Porque nós temos dois construtores. Ok. Por que estou falando isso? Porque aparecem vários dois aqui, certo? E precisamos saber para qual 2 é a resposta certa. Aqui a resposta certa sobre a quantidade de pernas que vai ter aqui é 2, porque tem 2 construtores, certo? Qual o primeiro? Filho da lista vazia. Como você chamaria isso entre o nosso bairro? Lista vazia respeita. Não lista vazia, o nil, certo? O nil respeita o fim. Gostei. E aqui seria o quê? Não, o Jefferson continua? Para toda L, De que tipo? listenado, Ok. feed L. Colchete, imagino, para minha anotação. Feed L. Não, essa parte eu me perdi. Ok, então aqui temos já um probleminha. Salto natural. Sim, outras ideias? Que val? Para todo... Espera aí, até agora tu concorda? Não, eu botaria primeiro natural. Para todo natural, Para todo X natural. eu vou trocar para N. Beleza. Ok. Aí, para todo XS lista, listado. Eu vou trocar para L. Já teve ali embaixo. Sim, o que mais? Para todo lista aí, se fi de L, Uhum. então fi de X com L, N com L, quer dizer, É isso que está falando? N em vez de X, porque aqui está Sim, obrigado. Certo. Agora, eu já preciso arrumar um pouco as coisas aqui, certo? Vamos lá ficar um pouco melhor. Ok, outras ideias. Um segundo. Para quem já respondeu, quem respondeu de uma maneira diferente? Tem um... Eu respondi mais ou menos. Espera aí, Ian, qual a diferença? Eu botei esse para todo N do outro lado da implicação. Aí. Muito bem, ok. Temos então duas possibilidades aqui. Alguém tem terceira? Ok, qual a terceira? Tirei esse para todo N e coloquei um buraco, um underline no caso. Não, calma aí. Não faz sentido um buraco aqui, nem no sentido de... Nenhum dos dois sentidos de buraco que a gente tem encontrado
seria uma nova interpretação de buraco, e tua interpretação disso seria exatamente o que Ian falou lá. Ou, na verdade, não sei qual das duas você estaria pensando. Não, acho que eu entendi o buraco errado aqui. Qual buraco você está pensando? O buraco dos padrões ou o buraco das funções? Mas isso aqui não é um padrão, né? Não, pera. Você quer demonstrar aqui que se uma lista é legal, também é legal tal lista, certo? Qual lista? Essa coisa aqui não é uma lista, certo? Estou confundindo as linguagens. Acho que está confundindo os buracos mesmo. Tem outra? Sim? Eu fiz o mesmo raciocínio de para tudo N natural e para tudo N líquido lá. Uhum. Aí feed L vai implicar em append. Não, N. Entendi. Você confundiu. Sim, mas olha, essa coisa que eu estou fazendo tá. Vamos lá. Qual seria a maneira de falar isso entre os habitantes aqui do bairro? Com respeito a... Pois é. O que você está falando com append, se você poderia demonstrar que se você conseguir isso, ia acabar sendo válido para você conseguir essa coisa que é a coisa real. Por quê? Porque o append não é um dos construtores que você tem aqui. Você pode observar e seria correto falar, olha, se eu conseguir o append, eu consigo transformar isso numa demonstração que usa o cons mesmo, mas os construtores mesmo dali são esses dois. O append é apenas uma função definida em cima disso, certo? Ou seja, esses princípios a gente tem, a partir do momento que eu botei aqui o ponto final, certo? Acabei a minha definição do data type, eu já tenho esse princípio, muito antes de pensar, definir o append, o reverse, o length, ou sei lá o quê. Então temos duas coisas aqui, que quero escrever as duas, para ver qual faria sentido mesmo ficar, e se faz alguma diferença, na verdade. Então, a outra seria para todo ele list not. Alguém pode me ajudar aqui? Para tudo natural. Eu acho que isso é mais bonito, mas não sei se faz diferença. Então, se a gente ficar apenas assim com bonita, o problema é que vamos precisar definir a beleza. Isso é difícil. Mas é uma resposta válida. Se são equivalentes, alguém pode falar, ok, para mim essa coisa é mais elegante, mais bonita, sei lá. Mas vamos ver se a gente consegue argumentar de uma maneira diferente. Primeiramente, precisamos ver se são equivalentes ou não. Quem acha que na verdade, vou consultar agora o clicker, por que não? Essa pergunta é o A, são duas respostas, A, B. Agora vou ver qual é a A, qual é a B. A pergunta é qual você vai preferir como... então, um segundo. A é essa. A, B. Ninguém vai votar C ou D porque vai ficar ausente nesse dia, ok? É assim que funciona o apliquete. Ok? A é essa, B é essa, não existe nem C nem D. Marcos, Pedro, Ângelo, Davi, Gustavo, Jefferson, Pedro, Ângelo, Pablo, Carlos, ok, Beatriz, Caio, João, Luiz, Samuel, Eduarda, Ian, Pedro, Emanuel, Mateus, Arthur, Isaac, Danilo, Lucas, Gabriela, Gabriel, Antônio, tem mais? Não? Ok. Ok. 18 votaram no A e 8 votaram no B. Me deixa ver qual agora. Ok, então parece que a maioria prefere essa coisa, outros preferem o B. Ok, uma pergunta é, em termos de proposições, será que essas duas são realmente equivalentes ou não? Equivalente significa o quê? Será que, independente de quem eu fiz, porque toda essa coisa aqui depende do FI, certo? Independente de quem eu fiz, se eu sei apenas que eu fiz, tem o tipo certo, que é list not para prop. Então, será que sabendo apenas isso, eu consigo demonstrar tanto essa quanto essa?
Se eu consigo demonstrar as duas, significa que é mais ou menos questão de gosto, de como vou formular minha... e a gente pode discutir qual seria um gosto melhor, mas agora a pergunta seria que isso não tem clicker. Quem acha que conseguimos demonstrar realmente essa? Se eu tenho isso, posso pegar essa coisa e enfiar aqui. Quem acha que consigo demonstrar isso? Ou seja, eu sei que para todo N e para todo L, se o L é legal, então o N constado no L é legal. Eu sei isso. Será que eu consigo demonstrar que para toda lista, se eu sei que a lista é legal, então para qualquer N, botando N em cima da lista vai ser legal? Estou perguntando sobre essa direção. Quem acha que é demonstrável? Ok, a grande maioria acha que tem uns meio escépticos. Quem acha que essa é demonstrável? Tem menos. Então, já pelo fato que tem uma quantidade menor aqui, significa que, pelo menos para uns de vocês, não seria questão de beleza, mas seria questão de pensar qual das duas ia ser certa, porque se não são equivalentes, eu preciso escolher uma para botar lá e faz diferença qual das duas eu vou botar. Elas são equivalentes, e vai ser exercício para todos vocês demonstrar isso num contexto mais abstrato. Tenho quase certeza que isso faz parte do logic.lean. Talvez vocês já demonstraram isso e não perceberam. Se não faz sentido, se não faz parte do logic lean, deveria fazer e faz sentido adicionar isso e demonstrar isso até no lean. Vocês podem criar essa. Não, mas não tem nada a ver com listnat. Mas acho que tinha. Mas esse é o meu ponto aqui. Isso não tem. Essa coisa que eu estou perguntando é muito mais geral do que listnat. Substitua o listnat por um A, certo? E o snat por um B, sei lá, outro tipo de coisa, e pode reformular a mesma coisa aqui, certo? Como? Nesse caso, o A pode ter type. O A seria type e o B seria type também. Então a ideia é que, no final das contas, queremos demonstrar isso. Na verdade, de maneira mais simples seria, se eu posso botar, vamos lá, se eu tenho para todo x, certo? Φ de x implica, desculpa, não φ de x. Φ implica psi de x, e a outra maneira seria o φ implica psi, desculpa, para todo x, psi de x. Aqui, eu estou pressupondo, e isso é importante, que no φ não aparece o x, certo? Eu espero que faça. Isso é verdade aqui. Nessa parte, não apareceu o n. Certo? Então a pergunta é se eu posso trazer isso para cá. E vocês deveriam se perguntar também se é correto trazer o para todo para cá, em vez para lá, e também o que acontece sobre o existe. Todos esses são exercícios bons para vocês elaborar sobre lógica. Nada disso é lei de algum padre que falou, vocês vão precisar demonstrar ou refutar essas coisas. Para refutar seria contra-exemplo. Se vocês acham que seria inválido botar isso aqui, vocês precisam dar um contra-exemplo. E sobre o existe também, duas perguntas. Será que eu posso enfiar o existe aqui, ou eu posso trazer o existe para cá, ou trazer o existe para cá? São 4 perguntas para demonstrar ou para refutar. Nenhuma dessas tem a ver com indução mesmo, é mais sobre a lógica que a gente está trabalhando, mas a ideia é demonstrar essas colinhas de código como a gente tem mostrado tudo até agora. Sim, Matias? Tem uma dúvida sobre a questão da indução mesmo em si. A gente, pelo que parece, a gente está definindo, vamos dizer assim, a indução para cada um desses tipos. Você já fez a cara de que não é definido. Nem assim não gostei da palavra definido, mas continua, você leu minha cara bem. Sim, a gente está tentando mais ou menos casar essa indução com a quantidade de construtores que tem em cada tipo. Mas a gente já viu que tem um certo tipo chamado inteiros, que a gente pode definir talvez mais de uma forma. Tem o quê? Os inteiros? Os inteiros talvez a gente possa definir de mais de uma forma. Ok. Então, dessas formas usa construtores de números diferentes, vamos dizer assim. Não seria questão de construtores, um segundo, cuidado aí. Sobre nossos inteiros, ainda não respondemos como que podemos construir, implementar os inteiros. Foi trabalho para vocês, eu dei dois exercícios, na verdade, cada um deles pede para implementar os inteiros, os pares de naturais e as listas de naturais em 2 maneiras diferentes, pelo menos. Uma como sinônimos
de outros tipos, do NAT principalmente, e outra como implementando mesmo, usando um novo data. E até agora, a melhor resposta que temos é mesmo de Matias, que ele começou, mas não terminamos bem essa conversa lá. A definição dele mais ou menos foi assim, data int, e ele falou que vou ter apenas um construtor, que sei lá como posso chamar, mucoint talvez, que ele pega 2 nats e ele construiu um int. E agora a pergunta seria o que mais precisamos fazer aqui para terminar essa coisa. Mas o que a gente fez na indução nos inteiros, a gente demonstrou como teorema esse princípio a partir do axioma que a gente teve lá do princípio da boa ordem. A gente tinha mais umas versões, por exemplo, a partir do 3. Vou demonstrar que o 3 é válido, blá blá, então ganho que todos os inteiros a partir do 3. E tem uma coisa, antes de sair dos nats, tem uma coisa aqui também, que corresponde exatamente na mesma ideia, então não tem algo mais lá, na verdade tem muito mais aqui do que lá. O que a gente está fazendo aqui na recursão, por exemplo, definindo o even, certo? De uma das maneiras que a gente definiu o even, a gente usou 2 equações não recursivas e uma recursiva, certo? Se houver isso, como que eu responderia numa demonstração de indução, significaria que, olha, eu vou verificar o 0, eu vou verificar o sucessor de 0, eu vou verificar agora o que é, que dado que o n é legal, eu vou precisar mostrar que o sucessor de n é legal, certo? E eu poderia também começar, isso no final das contas seria uma demonstração com 2 bases. A gente também viu essa versão nos inteiros. Especialmente quando você define, sei lá, os Fibonacci, você costuma definir com 2 bases, vamos dizer assim. E depois, na tua demonstração, você vai provavelmente demonstrar para o 0, para o 1, e depois assumir o, sei lá, o K-1 e o K-2 para demonstrar que para o K vai dar certo também. Então, temos exatamente todas essas coisas correspondem numa coisa que tem aqui. Se eu quero demonstrar que todos os naturais a partir do 3 fazem algo, como posso traduzir isso? A ideia não ia ser nada mais, seria aquele hackeamento que a gente discutiu lá. Se eu quero demonstrar que o phi de n é válido para qualquer n maior ou igual de 3, basta demonstrar que o psi de n é válido para todos os nats, onde o que significa psi de n? Phi de 1, phi de 2. Não, phi de n mais 3. Então, se eu quero demonstrar que todos os inteiros a partir do 3 são legais, basta demonstrar que todos os inteiros têm a propriedade que o sucessor de sucessor de sucessor deles é legal. Efetivamente, o que eu demonstrei? Que todos os naturais a partir do 3 são legais. Tive alguns insights para a coisa que eu gravei em DNA agora. Esses detalhezinhos de indução são meio triviais e aplicam em qualquer das induções que a gente vai fazer aqui. Agora, a coisa nova realmente, a coisa que espero é legal para perceber, é o que se trata de indução e recursão mesmo, que não é uma coisa presa nem nos inteiros nem nos naturais, mas na verdade em cada tipo recursivo que tenho, eu ganho esse princípio para demonstrar, por uma indução, algo sobre todos os habitantes do meu tipo. E essa parte agora que seria mais interessante para ver. Essas variações são exercícios simples sempre para justificar uma maneira diferente, superficialmente diferente para demonstrar algo. Porque você falar que eu vou pegar 2 bases não é algo diferente essencialmente, mas você falar, olha, vou fazer indução nas listas em vez dos naturais, é uma coisa realmente diferente que precisamos ver como que ela corresponde. Um segundo, porque é follow-up ou é uma nova coisa? É só tipo um adendo. Se a gente tiver um tipo que não tem construtores recursivos... A gente já viu isso aqui? Então, E aqui? a gente tentar fazer uma indução nesse tipo, seria o mesmo que separar ele em casos. Sim, a gente já observou isso aqui no Boole. Não, tipo, eu posso estabelecer isso como equivalência na minha cabeça. É como se você tem 2 comandos, vamos dizer assim, Que eles eles vão fazer a mesma coisa, certo? Porque esse cara vai querer te dar uma hipótese indutiva para cada argumento recursivo que tem aqui. Não tem nenhum, então vai ser a mesma coisa, sim. Gustavo? Sobre isso aí, no caso... Qual isso aí? Peraí. No último da lista. Certo, essa aqui. No caso, isso está certo, é coisa que eu não disse
Sim, então vamos focar nisso. Tem alguma outra pergunta? Tá, peraí um segundo. Vamos focar em resolver essa parte antes de ver perguntas. Ok, um segundo. As duas, então, são equivalentes. Então, seria questão de gosto, qual vamos escolher. Eu vou defender essa primeira, ok? Por que essa parece melhor? Se eu ver o formato que tem aqui, estou falando que meu construtor respeita uma propriedade. Isso significa que para qualquer cara legal que eu vou te dar, você vai construir coisas legais. E isso é muito melhor traduzível se olhar assim. Para qualquer coisa legal que eu vou dar para meu construtor, que é esse cara aqui que eu vou pintar, talvez, ok? Aqui o construtor era o sucessor. Okay? Então, para qualquer coisa legal que eu vou te dar, você vai construir coisas legais. E desse construir, chega ao para todo N. Porque para ele construir coisas, como eu vou traduzir o construtor só vai construir coisas legais? Vou ver como que ele construa coisas. Ele precisa de um natural. Então aqui preciso falar que para qualquer natural que ele vai receber, a coisa vai ser construída nessa forma. Se eu optar para essa coisa, o para todo N natural no início parece muito estranho, e inclusive o escopo dele, esse N está visível aqui, certo? Ele não tem nenhuma razão para estar visível em todo esse escopo. Faz sentido que eu dou essa defesa? Novamente, são equivalentes, logicamente falando, então alguém poderia pensar nessa forma, não nessa. Só que essa é muito mais natural, é muito mais perto da forma que a gente pensa sobre essa ideia de um construtor respeitar uma propriedade. Ficou claro isso? Ok. Agora dúvida. Então vamos apagar vamos ficar só com essa. Alguém pode repetir? Certo. A ideia é para todo ele legal, certo? Como vou traduzir esse legal? Olha, eu prometo que a lista que eu vou te dar vai ser legal. E agora você precisa garantir que toda coisa que você vai construir com essa lista que eu te dei vai ser legal. Então aqui eu preciso para todo N natural. Vamos lá? O que eu vou ter aqui? Phi de N consado. O N consado com N. A lista que você vai construir usando qualquer N vai continuar sendo legal. E o nome dessa coisa aqui seria o ind. Opa, faltou o quê? Um colchete? Certo. Ok. E isso era o listnat. Ok. Sim, agora dúvidas assim. Isaac. O 4. Vamos fazer um rodízio. Certo. Fala primeiro. Com relação ao IND, se faria sentido eu pensar no tipo... Peraí, está falando o int, o inteiro, ou a indução? O INDzinho. Essa aqui? Porque até agora a gente está vendo com um data, com tipos, com natural, bool e certo? Sinat. A gente até viu, na verdade, na verdade não, peraí um segundo, a gente viu esses também, certo? Só que não escrevi... Tipos que a gente definiu. Certo, ok. A gente consegue colocar também, por exemplo, funções como head, tail, sum. O que você quer falar sobre isso? Eu não entendi. O que a gente está vendo é só com tipos, de bool, unit, empty... Um segundo, porque está falando que o ind é associado com um tipo. Não, se a gente pode falar de, por exemplo, ind de phi com, sei lá, uma função key, tail, sum, len. Um segundo. Estou falando de ind substituir o phi por outra coisa ou listnat por outra coisa. Qual seria um exemplo de... sei lá, head, essa coisa? E aqui seria phi? Isso. Peraí, mas o que isso significaria? Um segundo. O list, o ind, de uma coisa roxa, é um princípio se eu quero demonstrar que todos os habitantes da rocha fazem algo. Certo. O head não tem habitante, é um tipo. É uma função. O que significa? Você poderia dizer que, por exemplo, no length, porque o length ele tem um construtor recursivo também. Eu não ganho também para demonstrar alguma coisa sobre o length. A indução, não sei se deu para entender. Um segundo. Por exemplo, aquela coisa que a gente queria demonstrar, a gente vai acabar demonstrando, talvez hoje vocês vão ficar com o trabalho de demonstrar isso, aquela coisa que a gente começou a tentar antes de ver a indução nas listas,
era uma coisa que envolveu funções, certo? Só que no final das contas, a forma é que quero demonstrar que para qualquer lista, pegar o reverse da lista 2 vezes é a mesma coisa da lista, certo? Então, o que eu quero realmente demonstrar é algo sobre os habitantes do meu tipo, certo? Você poderia demonstrar algo sobre todas as funções de um certo tipo para outro tipo, mas nesse caso você não teria acesso a um princípio de indução. Você poderia falar, sei lá, para cada sei lá, função f de um certo tipo alfa para um certo tipo vita, uma coisa acontece, mas como a gente não definiu esse tipo aqui de uma maneira indutiva, não vamos ter, pelo menos por enquanto, uma maneira de tratar isso de uma maneira indutiva. Faz sentido? Não? Então, é o tipo do... Um segundo. Eu acho que a tua confusão é o seguinte. É outra coisa falar, eu quero demonstrar algo sobre o head, sobre o length, sobre o sum, mas no final das contas, todas essas coisas que você está pensando que você quer demonstrar sobre essas, na verdade, são propriedades que você quer demonstrar sobre todos os tipos, que tem a ver com os tipos envolvidos nos tipos dessas funções. Então, o exemplo que a gente tinha foi o quê? O sum... Como era? Não lembro. Foi o sum de reverse de L, é a mesma coisa do sum de L. Eu não quero demonstrar nesse caso... Eu posso pensar que estou demonstrando algo sobre o sum e o reverse. É correto. Mas o teorema que estou demonstrando tem a forma para todo N natural, para toda L list de NAT, blá, blá, blá. Então, para demonstrar essas coisas, o princípio que eu quero ter realmente são esses dois, que a gente tem mesmo. Não faria sentido procurar um princípio sobre o head ou um princípio sobre o tail. Para o head e o tail, o que eu vou usar são as definições deles, certo? Que eu vou precisar usar essas coisas para demonstrar as propriedades. Você estava na 1, certo? Tem mais 3, eu estou ligado. Kival? Esse teorema que é esse aí que você está mostrando agora. Espera aí, um segundo. Aqui não tem teorema nenhum? Na proposição. Espera aí, está falando de qual? Do para todo L e... Essa coisa aqui? Não, de cima. Direito. Essa coisa aqui? Isso. Um segundo. Aqui nós escrevemos a palavra de rua, como é? Com respeito ao fim. Muito bem, respeito a fim. Ok, fale. No Lean, a gente não tem isso automatizado, né? Tipo... Tem. Assim que você defina qualquer tipo, nessa maneira no Lean, você ganha de graça indução, na mesma maneira que a gente ganha aqui. O Lean é baseado exatamente nos mesmos princípios que a gente está trabalhando aqui. E a ideia é que cada vez que você define uma coisa recursiva, querendo ou não, você ganha duas coisas que na verdade é a mesma. Definir coisas por recursão. Ninguém questionou essas coisas aqui, certo? Demonstrar coisas por recursão, certo? Que seria a mesma coisa. E um segundo, eu quero aproveitar essa parêntese. A gente teve uma discussão um pouco com o Isaac aqui. Por que são praticamente a mesma coisa? Se eu quero demonstrar que todos os naturais são legais, posso pensar isso, que o meu trabalho é fornecer uma função, que recebendo qualquer natural vai criar, sei lá, construir uma demonstração de quem? Se receber um N natural, vai retornar uma demonstração de φ de N. A notação aqui é estranha, esquecem um pouco a notação que estou usando, pensem no que eu estou falando mesmo. Então, se eu quero definir uma função que para cada natural vai fornecer uma demonstração, e se eu quero definir essa função recursivamente, eu vou ter dois casos. O φ de zero vai ser, e aqui eu vou escrever uma demonstração sobre o zero, e o φ de S de N vai ser o quê? Uma demonstração sobre o S de N, só que aqui dentro eu tenho o presente da recursão, que é o quê? É o φ de N. Mas nessa interpretação, o φ de N é o quê? É uma demonstração de quem? Que o N tem a propriedade φ. O φ de N estou visualizando aqui como demonstração sobre o N. Então, nesse caso, o presente da recursão é quem? Não, esse seria o princípio da recursão, porque corresponde ao princípio da indução, é o mesmo princípio no final das contas. Mas aqui a gente chamaria aqui presente de recursão. Quando vou escrever a demonstração, vou chamar como? Hipótese indutiva, certo? É a mesma coisa. Um segundo, peraí, estamos ainda no que vou. A questão era para todo N NAT, dentro com respeito a φ. Isso. Porque você falou que parecia, tipo, você não falou essa palavra, mas... Não boto palavras na minha boca. Sim, falei. Mas que, tipo, não estava no escopo de fora, porque não tinha necessidade de estar no escopo de fora.
Um segundo. Nesta maneira que eu escrevi, o N está sendo quantificado no mínimo do escopo que ele precisa. Se eu tirar esse fora, ele vai acabar sendo visível aqui de uma maneira boba, certo? No in, isso você só consegue fazer isso para todo N quando você coloca aquele generalize? Ah, não, isso é outra questão. É outra questão? Essa questão que eu estou falando tem a ver com o nosso quando é que eu vou fazer a indução, certo? Falar a indução. Talvez eu vou deixar os outros quantificadores em paz, vou falar que vou já fazer a indução, porque quero carregar esses quantificadores nas costas, tanto na base quanto na hipótese indutiva, que isso significa que a minha hipótese indutiva vai ser mais geral, porque em vez de ser teu A e teu B fazem essa coisa, ela vai falar para todo A e para todo B tal coisa acontece, então eu vou ter praticamente uma infinidade de hipóteses indutivas. E essa questão que eu estou falando do generalizing tem a ver com essa parte. Então, isso não tem a ver com esse para todo aqui, tem a ver o que acontece se meu próprio φ possui dentro dele outros para todos. Pode ser que a propriedade que quero demonstrar é que para toda lista acontece o seguinte, para toda lista, blá, blá. Por exemplo, comutatividade, vamos dar um exemplo, comutatividade da concatenação. O que significaria isso? Para todo L e para todo L', L mais L' igual a L' mais L, certo? Essa maneira, se eu quero demonstrar que essa coisa é comutativa, eu preciso demonstrar isso. E agora eu posso falar, ok, vou visualizar isso, se eu falar por indução, qual vai ser meu φ de L aqui? Exatamente, vai ser todo esse carinha aqui vai ser meu φ de L. Alternativamente, eu poderia falar o quê? Seja uma lista dessas duas, qual quero sejar fora, e depois visualizar o resto para aplicar indução no resto. Nesse caso, eu já não vou ter esse mais, porque eu falei seja L lista not, e agora meu alvo é esse, eu vou visualizar esse dessa maneira, φ de L'. Essas duas versões diferentes são que correspondem no que você está falando de... Esse é o legalzão? No caso, essa versão seria o não legalzão, certo? Porque meu Lzinho vai ser um cara que é legalzinho, porque ele consegue comutar com o L. Na primeira maneira, meu Lzinho vai ser legalzão, porque ele, na verdade, meu L vai acabar sendo legalzão, porque ele vai conseguir comutar com qualquer Lzinho, certo? Ok. Isso é verdade? Só curiosidade. A comutatividade da concatenação? Sim, é real. Não. Obviamente não, eu espero. Se eu escrever hi mundo, eu espero que é óbvio que isso não é a mesma coisa de escrever mundo hi. Ok? Sim. Então não é um teorema, certo? Mas se eu quisesse demonstrar essa coisa, certo? Seria assim. A associatividade é verdadeira. Só que a associatividade tem 3 quantificadores lá, vai complicar demais para fazer o meu ponto lá. Espero que entendamos o ponto que é sobre quando um quantificador entra dentro do φ. Esse quantificador aqui não tem nada a ver com isso. Esse vem a partir desse nada aqui. Sim, peraí, estamos... eu sei, tem mais 3 aqui, vamos fazer o rodízio assim. Quem tem mais aqui? Gustavo? É uma dúvida bem bestinha. Ok. Só para ver se eu entendi direito. Então, no caso, eu vou ter uma hipótese, eu vou ter um princípio de indução toda vez que eu vou me tratar com tipos. Qualquer tipo desse aqui, certo? Qualquer tipo que eu tiver no meu mundo, eu vou ter uma hipótese indutiva. Se teu tipo é definido nessa forma que estamos definindo todos os tipos, e caso que ele possui pelo menos um construtor recursivo, ele vai ter algo para te oferecer legal. Caso não, vai acabar uma bobagem que seria a mesma coisa de você separar em casos. Podemos pensar então que quando a gente aplica a indução, é a mesma coisa de separar em casos, só com o extra presente, que no caso que foi construído pelo construtor recursivo, a gente ganha uma informação legal sobre a coisa que ganhamos, sim. Uma coisinha, a gente podia colocar aqui, no lugar de demonstração de φ de n, podia ser uma evidência de φ de n? Vamos considerar as duas coisas sim, como sinônimas. Ok, segunda coisinha. E aqui também estou confundindo o φ de n com a demonstração de φ de n, e isso é em alinhamento com essa ideia que eu tinha rascunhado, dando um teaser lá de proofs as types. E as fundações que a gente está trabalhando mais ou menos tem uma base nisso, mas não faz sentido entrar nesse assunto.
podemos considerar que isso trabalha na maneira que a gente tem entendido, sem explicar exatamente o que isso significa. Segunda coisa, já que é mais ou menos... Não, peraí um segundo. A segunda coisa, sim, está voltando aqui. Estou rodízio. Sim, Isaac, pode falar. Mas, pegando o gancho disso... Um segundo, antes de qualquer coisa. Eu posso apagar essas coisas aqui? Porque eu quero não confundir com coisas que eu considero auxiliares. Isso não faz sentido. Esse quero apagar também. Eu acho que tem aqui tudo que eu quero ter. Essa linha aqui é estranha. Ok. Sim, Isaac, pode falar. Você quer pular alguma das três? Não, tem uma que é dos inteiros. Estamos com o tempo apertado. Pode falar, sim. Dos inteiros, porque, tipo, se não me engano, a gente representava o inteiro com som de vários uns. Não, cuidado. Isso não tem a ver com quando eu falo representar só inteiros. A gente introduziu um açúcar sintático falando, olha, eu vou escrever esse carinha, vai ser um açúcar apenas para 1 mais 1. Eu vou escrever isso para ter como açúcar, sei lá, de 2 mais 1 e tudo mais. Isso era só para a gente ter uma maneira mais fácil do que escrever 1 mais 1 mais 1 mais 1. Mas isso, a gente não implementou nada, a gente não implementou nem o 0 nem o 1. Então, nada disso faz sentido falar que a gente implementou essas coisas. Então, como que a gente ganha o poder de fazer indução A gente não, tecnicamente, a gente demonstrou que em cada sistema que merece o nome, que falar que ele implementa a especificação dos inteiros, um dos axiomas da especificação para a gente foi o princípio da boa ordem. A partir dele, a gente demonstrou que em qualquer implementação que satisfaz essas coisas, querendo ou não, ela ganha o teorema de indução junto com todas as variações, de indução a partir de um número, indução com várias bases, indução forte, todas essas coisas a gente demonstrou a partir do teorema da indução, e o teorema de indução a gente demonstrou a partir do princípio da boa ordem. A gente poderia ter até trocado esses dois. Seria uma maneira um pouco mais cuidadosa, mais construtiva de trabalhar. Mas para nossos objetivos da disciplina de inteiros, isso não faz tanta diferença. Certo, vamos lá, Pablo. Como proceder com uma coisa que não existe no NIL, tipo o tail? Certo, essa coisa que era uma das coisas que queria ver hoje, a gente vai ter que ver na próxima aula. Está falando qual seria a maneira de ter essas coisas seguras. Isso vai ficar para... Tipo, por exemplo, demonstrar que o tail é equivalente ao drop 1. Mas não é. Não. Não é, porque o drop... Vamos lá, porque o drop... Vou te dar um contra-exemplo, espero que seria óbvio qual é. O drop 1 de vazio é o vazio, mas o tail de vazio, podemos falar que o bottom significa que ele não retornou nada, isso que essa coisa denota. Então, com certeza, esses dois caras não posso considerar que essas duas... O drop 1 não é a mesma função que eu tenho. O drop 1 responde até nas funções, a entrada de lista vazia, o tail não. Próxima pergunta. Galera, vou pegar uns minutos, precisamos isso para não precisar ter mais sábados. Então, pelo menos fazem silêncio se alguém quer sair como ninja. Tá? Tem mais perguntas? Isaac? Tá, certo. Eu mudei, eu vou postar no Zoom para mim. Ok, beleza. Isaac. A pressão agora. Sim. Mas não necessariamente a gente, porque tem algumas demonstrações que a gente só precisa separar os laterais em casas, não precisa induzir. Sim, e aqui também, nos listas, podemos separar apenas em casos, às vezes não vamos precisar saber uma hipótese indutiva sobre os x's. Vamos precisar apenas saber se nossa lista é vazia ou foi constada com algo, isso vai ser suficiente. Porque não vou precisar saber uma hipótese indutiva sobre o tail da minha lista. Isso vai ser a mesma coisa sobre as listas. Não vai... Tanto no NAT quanto no lista, eu não tenho obrigação de trabalhar com indução. É uma opção que eu posso aproveitar porque muitas coisas que eu vou querer demonstrar não vão ser demonstráveis sem indução. Mas outras vão ser, né? Sim. Próxima. Qual foi a última? Não, uma já foi respondida. Uma respondeu uma, respondeu outra. Ok. Então, para resumir, tem uma coisa mais aqui para destacar, e a pergunta é importante. Aqui tenho quantos quantificadores na frente dessa colchete? De onde que chegou esse 1? 2. Não? Aqui nesse colchete tem na frente esse quantificador. A pergunta é de onde que chegou esse? Por que 1?
É fácil, eu sei que é tarde, mas é só responder isso. Quê? Porque só tem um para todo. Como que? O quê? Só tem um para todo. Ok, aqui só tem um para todo, certo? Tá lá. Mas quando eu perguntei por que tem duas pernas aqui, vocês não deram a resposta espertinha porque só tem duas pernas. Certo, tem duas pernas porque tem duas pernas. Isso é tijolo. Tem duas pernas porque tem dois construtores. Ok? Agora eu estou perguntando por que aqui só tem um quantificador. Só tem uma entrada nada. Porque só tem. Uma entrada NAT. Ok. Quero uma resposta pouco melhor? Sim? Usamos de uma variável ligada, Como? só precisamos de uma variável. Sim, mas a pergunta é a mesma. Por que aqui precisou apenas uma? Porque a gente já Gustavo? tem a lista e o construtor. Bom, Gustavo. Porque o construtor só recebe um valor nato. Não NAT, tecnicamente, aqui ele poderia responder receber outras coisas. Aqui tenho um quantificador, porque ele tem apenas um o quê? Argumento... Argumento o quê? Um argumento antes de redução. Argumento... Não, o antes não faz questão. Se eu tivesse trocado esses dois, não ia mudar absolutamente nada. Ia continuar da mesma forma. A resposta é que eu tenho apenas um quantificador aqui, porque aqui eu tenho exatamente um argumento não recursivo. Agora, se o meu construtor precisasse um NAT e dois bools e um list NAT, como eu ia mudar aqui? Eu ia ter para todo ele, porque continua com um list NAT, e aqui teria três quantificadores, certo? Para todo, sei lá o que eu falei, NNAT, MNAT, Bzinho bool, blá 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 acontece. Então, eu espero que entendamos como corresponde e como podemos ler essa coisa nessa forma. Ok. E última pergunta? Sim, prometo que essa vai ser a última. Quantos destruidores eu tenho sobre o cons? 2. Por que 2? De onde chegou o 2? São 2 construtores. Não. Não. Cuidado, os destruidores não são alinhados no meu data type, são alinhados nos construtores. Quantos destruidores tenho sobre o cons? 2, porque o construtor recursivo pega 2 argumentos. Porque esse não tem a ver com ser, nada a ver, cuidado, com ser recursivo ou não. Meu construtor precisa de 2 argumentos para construir algo, não me importa se são recursivos ou não. Isso significa que eu vou ter 2 destruidores para o meu cons. Um cara que vai pegar isso e vai falar qual foi o NAT usado, e outro cara que vai pegar isso e vai falar qual é o list NAT usado. O cara que vai destruir meu list NAT para devolver o NAT é chamado head, e o cara que vai destruir o list NAT para retornar esse argumento que o const tenha recebido vai ser chamado tail. Quantos destruidores você tem aqui? Nenhum. Por que nenhum? Porque o nil tem 0 argumentos. O cons precisa 2 argumentos, então tenho 2 destruidores. Nos datanat, quantos destruidores tenho sobre o 0? Por quê? Porque o 0 é nulário. Quantos destruidores tenho sobre o sucessor? 1. Qual é o nome dele? Ok. Encerramos aqui. As dúvidas ficam no Zulip e na próxima aula. Até mais.